Tá ótimo. Obrigada, Márcio. Bom, meus amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. E mais uma vez, vou trazer para vocês o livro Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, de M.J. Brito. E hoje a nossa historinha se chama O Castelo Assombrado. Vamos a ele, eu espero que vocês gostem. É uma história bastante interessante. Eu sei que vocês vão gostar. Vamos lá. Um homem dispôs-se a realizar um antigo sonho de sua vida: construir um castelo grande e bonito, onde habitaria pelo resto de sua existência neste mundo. Planejou durante alguns anos, reservou quantia considerável de dinheiro e, quando julgou que já dispunha de quantia suficiente, deu início à edificação desse seu maior sonho. Ao terminar de cavar o alicerce, surge um amigo que há anos não via e travam o seguinte diálogo: companheiro, que planejas construir? Um castelo, amigo. Um grande e lindo castelo onde virei morar pelo resto dos meus dias. Castelo? Não imagino que tenhas coragem de construir um castelo. Por quê? Castelo é um lugar de fantasmas. Construa um e logo eles virão habitá-lo. Bobagem, bobagem. O visitante, foi embora e o homem ficou intrigado com aquele comentário. Jamais havia pensado nisso. Ficou triste por uns instantes ao imaginar o seu tão sonhado castelo invadido por fantasmas. Melhor seria não ter ouvido aquele comentário, pensou. Decidiu esquecer o contratempo e voltou a se dedicar à construção. O tempo correu, a edificação progrediu, atingindo meia altura, quando o homem constatou uma coisa: estava contaminado por pensamentos negativos. Não esquecera a informação acerca dos fantasmas. E, num consolo, dizia a si mesmo para consigo: fantasmas? Eu, eu não acredito em fantasma. Jamais acreditei. Onde já se viu? A construção prosseguiu em ritmo embalado, porém, o homem cada vez mais se mostrava taciturno, melancólico, entristecido. Não tinha jeito de esquecer os pretensos fantasmas. Chegou a admitir que estava fazendo besteira. Pensou em desistir da obra. A construção seguiu para a fase de acabamento e o homem, antes feliz com sua obra, já não sentia tanto gosto quanto antes. Percebia agora que a infeliz referência aos fantasmas roubara a sua alegria de construir o castelo. O sonho, antes tão belo, havia se transformado em preocupação, depois em medo, por fim em desgosto, em pesadelo. Mesmo assim, depois de 2 anos, a obra foi concluída. Eis o seu castelo grande e belo. Admirava-se de tê-lo construído, porém, não tinha ânimo de habitá-lo. A ideia dos fantasmas, sutilmente destilada por um invejoso, estava tão fortemente impregnada na sua mente que ele não tinha coragem de ali permanecer nenhuma noite. Ela lutou bastante. Por fim, convenceu-se que estava derrotado. O medo que sentia era prova de que os fantasmas realmente existiam e já estavam povoando o seu castelo. Desiludido,
e, com a alma constrangida, colocou placa de venda no prédio, sepultando um sonho acalentado durante vários anos. Conselhos. Não permita que opiniões contrárias roubem de você sua alegria pelo que pertence ou pelo que você faz. Nunca permita que alguém corte suas asas, estreite seus horizontes e tire as estrelas do teu céu. Nunca deixe seus medos serem maiores que a tua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para conquistar. Então, meus amigos, o primeiro conselho que MJ nos dá é que é claro e evidente que a gente está falando de sonhos, mas de sonhos que podemos concretizar. Na nossa história, o tão sonhado Castelo Assombrado era um sonho de alguém que durante anos guardou dinheiro, que trabalhou, que exerceu sua profissão e juntou seu dinheiro para um sonho. Então, nossos sonhos têm que ser pautados na realidade. A palavra sonho significa acreditar em algo, crer em alguma coisa e realizar essa coisa. Mas esse algo, seja ele o que for, tem que ser pautado com o pé no chão. E não ouvir alguém por inveja ou não te dizer: ah, isso é besteira, não faça isso, que tolice, isso é besteira, isso é bobeira. Não. Se aquilo que você quer realizar, faça, realize, mas sempre com os pés fingados no chão, fincados na terra. Segundo conselho que ele nos dá: muitas vezes, comentários aparentemente destituídos de maldade são disparos mentais venenosos, frutos de invejas incontroláveis. Então, todos nós, como espíritas, sabemos que força de pensamento. Se uma palavra tem força, imagine o poder de uma oração. Mas imagine o poder do nosso pensamento. Pensar, meus amigos. Pensar, nós viaja a velocidade da luz, como a nossa palavra é ondas sonoras. São ondas que permanecem durante muito tempo no ar. E pensamento voa com a velocidade da luz. Então, quando alguém, por algum motivo, nos diz algo que não nos agrada, que percebemos que aquilo foi feito com o intuito de maldade, com o intuito de machucar e de ferir, temos que deletar isso, esquecer, deixar isso de lado, porque isso vai te atrapalhar, isto vai te incomodar. Na nossa história, o que aconteceu com ele? Esse amigo que fala dos fantasmas, ele pode ter sido não por maldade, mas pode ter sido por inveja. Não podemos aqui julgar. Porém, não podemos nos esquecer que foi um pensamento ruim. E que, infelizmente, o homem da nossa história, ele acreditou. Aquilo, ele absorveu. Infelizmente, ele fez o contrário. Ele tinha que ter, literalmente, esquecido, mas não fez. Terceiro conselho. Na vida, tudo é atração. Atraímos tudo aquilo que nossa cabeça está cheia. Pense desgraça e ela virá. Então, Chico nos fala um texto que é sensacional, que diz: somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros, coerente com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa
modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nunca se esqueçam, somos aquilo que atraímos. Se eu penso positivo, eu atrairei positividade. Se eu pensar negativo, vou atrair negatividade. Se eu reclamo, não falo o tempo todo, reclamo o tempo inteiro, eu estou reclamando, clamando 2 vezes. Então, tudo aquilo que eu faço volta para mim. E nós temos uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero. Então, a mudança começa em mim. Se eu busco, em todos os momentos, a positividade, eu busco viver melhor, mesmo nas dificuldades e sempre vendo as coisas positivas, eu vou conseguir, pelo menos, passar e fluir pelas coisas de uma forma diferente. Por quê? A forma de pensar é a nossa forma de viver. Agora, se eu sou sempre triste, se eu estou sempre melancólico, se eu não dou um sorriso, se eu, até mesmo num telefone, que normalmente, não vamos falar em celular, mas vamos falar de um telefone fixo, que você não está vendo o outro do outro lado, mas se você pega um telefone e fala bom dia, ou então alô, e sorri, isso já é positividade. Então, a energia, somos energia. Nunca vamos nos esquecer disso. Somos energia, somos aquilo que literalmente passamos. Se conseguimos estar bem conosco mesmo, mesmo com todas as dificuldades que vivemos, conseguimos estar bem, conseguimos acordar bem, dar bom dia para o dia. Se fizermos isso diariamente, com certeza vamos conseguir um mundo cada vez melhor. O 4º conselho. Quem se dedica ouvindo ou lendo notícias de desgraças, sofrimentos e tragédias, fatalmente criará clima mental semelhante, atraindo para si idênticas situações. No quadro que eu coloquei ao lado, tudo aquilo que você oferece retorna para você. Então, o nosso colega ali está jogando lixo no vizinho, só que o vizinho está jogando no outro, o outro está jogando no outro, e sucessivamente o outro que está do lado dele está jogando para ele. Então, atração. Então, se alguém, quem não conhece aqui, aquela pessoa que reclama de tudo, já acorda, se está sol, ela reclama, se está chovendo, ela reclama, o ônibus está cheio, ela reclama, o trânsito está parado, ela reclama, ela chega no trabalho, ela reclama, ela passa 24 horas do seu dia reclamando. Então, nada vai melhorar. Porque simplesmente ela só pensa nisso. Então, ela atrai isso. Como, infelizmente, tem gente que adora e ama ler notícias desagradáveis. Não estou dizendo que nós não temos que fazer parte do mundo. Nós precisamos saber das notícias e tudo mais. Mas aquela notícia que é trágica, aquela notícia que perdura por muito tempo, que só traz dor e sofrimento, não adianta, não muda nada. Não, se desliga um pouco disso, porque senão a gente vai vivenciar só isso. E isso não é bom para ninguém. Não estou dizendo aqui que a gente só tenha que ler livros, ou ler jornal, uma revista, que só traz coisas boas. Não, que isso. Temos que ter pé no chão. A tristeza existe os 2 lados da moeda, o bom e o mal, o ruim, o bom, tudo tem alegria, tristeza, tudo tem a sua dualidade. Porém, vamos buscar não se dedicar tanto a esse tipo de notícia, a esse tipo de situação, para não te trazer isso, para que
já tem tanto sofrimento no mundo, já existe tanta situação ruim, para que eu vou trazer mais para mim? Ok, um amigo falou, conversou com você, te cita um problema, certo? Você escuta, mas não absorve. O problema é dele, não é seu. Ele é que está com o problema, não é você. Não traga isso para si. É difícil, para muita gente, eu sei que é muito difícil isso, mas a gente consegue. É um exercício. A gente consegue. Digo para vocês isso com toda certeza, que a gente consegue isso. Quinto conselho: contamine-se com o que constrói e eleva a alma. Goste da riqueza, do belo, do extraordinário, do justo, do verdadeiro. Quem aqui não vai querer ouvir e escutar alguém que gosta de pensar positivo, de transmitir coisas boas, de estar sempre olhando o mundo com um olhar mais bonito, de dar bom dia para o dia, de acordar, de sair, de gostar de ouvir o canto de pássaros. Eu me recordo que, alguns anos atrás, um amigo meu que morava em São Cristóvão veio morar na ilha. E ele ficou admirado que ele disse assim: Ana, uma coisa que não acontecia onde eu morava, aqui na ilha eu estou acordando com o cantar dos pássaros. Aqui perto de onde eu moro tem uma árvore e, literalmente, entre 5h30 da manhã e 6 horas da manhã, nós ouvimos os cantos de um bem-te-vi. Então, isso faz parte, eles cantam todos os dias. Então, se você poder acordar e ouvir o cantar de um pássaro, é uma beleza, é o belo. Dar bom dia para o dia, mesmo que esteja chovendo, ou mesmo que esteja um belíssimo dia de sol. O sol e a chuva faz parte. Precisamos dela, precisamos do sol, precisamos da luz, como precisamos da chuva. Precisamos dos dois. Precisamos olhar sempre a beleza das coisas, porque senão a gente vai sofrer demais e vamos transformar tudo numa dor e num sofrimento tão grande que não vai valer a pena. Sexto conselho: liberte-se de ideias castradoras e limitadoras. Tudo sobra na natureza: riqueza, amor, beleza, felicidade, tranquilidade, harmonia. Veja adiante, sinta esta verdade e a sua parte virá com sobra. Nada de sentir insegurança e medo. É claro, meus amigos, que medo faz parte. O medo te salva, o pânico te mata. Então, hoje, a questão que nós vivemos da pandemia não é sair por aí sem máscara, sem se higienizar, achando que Deus vai me proteger, não vai acontecer nada comigo. Não. Temos que nos precaver. Isto é a questão do medo. Porém, não se desespere, porque o pânico vai te matar. O pânico vai fazer com que você acabe se desesperando e não encontrando uma saída. É uma questão que é difícil, porém, com uma situação, por exemplo, de um lugar pegando fogo, começando as chamas, você precisa pensar e raciocinar muito rápido para que este medo que você vai sentir não se transforme em pânico, porque o pânico muitas das vezes vai fazer com que você congele ou que você literalmente não consiga sair do lugar e assim sofrer as consequências. Porém, é importante que a insegurança e o medo não sejam uma totalidade em nossa vida, para que a gente possa fluir, para que a gente possa ver essas coisas belas e bonitas que existem, para que a gente não fique nem castrado e nem limitado nas coisas. Eu não vou fazer isso porque isso pode acontecer isso. Eu não vou fazer isso aqui porque não deve. Não, você começa a colocar, não vou poder, não devo, de tal forma que isso te limita e isso te castra. Sétimo conselho: é prudente não comentar vitória nem fracassos. Silenciosamente se vai ao longe. A questão é,
Muitas pessoas, e aí na questão esotérica se fala muito isso, que não se deve se comentar muitas coisas, você não deve comentar os seus fracassos, que você não deve comentar algum objetivo que você tem, algum sucesso. Eu vejo a questão do seguinte, tudo é a maneira como a quem você vai contar, para quem você vai passar uma informação. É ser aí a prudência. Então, o comentar é sempre com a certeza de que você vai contar para a alguém alguma coisa, mas sabendo que aquele que você está contando vai ficar feliz com o que você está narrando. Pomba, que vai junto com você, vai te dizer, puxa vida, que legal, que beleza, vai, continua, vai em frente. Aí sim. Porém, muitas das vezes, quer silenciar, não quer falar, quer a prudência, ok, sem problema algum. Porém, nunca se esqueça para quem você vai dizer algo ou alguma coisa. Até mesmo que seja uma crítica ou que seja um elogio. Temos que ser prudentes com quem vamos falar e o que vamos dizer. Oitavo, a vida é um castelo que estamos construindo no nosso dia a dia, com as formas e cores de nossos sentimentos e emoções. Então, nós temos, com certeza, momentos em que a gente se sente feliz, momentos em que temos raiva, momentos que ficamos tristes e momentos em que temos medo. Isto são sentimentos e emoções que faz parte do ser humano, que precisamos desde a nossa infância até a nossa velhice. Porém, vamos aprender que é melhor estar feliz do que sentir raiva, do que sentir tristeza, do que ter medo. Porém, todos os nossos sentimentos e emoções fazem parte de nós que somos humanos. Basta a gente saber que quando estamos felizes ou também quando sentimos sentimentos contrários, que tudo passa. E a raiva, tristeza e medo passam, mas a felicidade também. Não podemos esquecer isso. Tudo é passageiro. Porém, escolher sempre viver e construir coisas boas. Ter aquele sentimento sempre de algo positivo, do pensar positivo. Sempre olhar o todo, sempre positivamente. Nono, cultivando pensamentos e sentimentos nobres, você agrega a seu castelo interior paz, ventura, saúde, riqueza, alegria, felicidade e amor. Cuide bem do seu jardim. E os 3 vasos possuem medos e no terceiro eu acredito que sejam situações diferenciadas que não dá, eu não consegui ler, e tem os nossos sonhos. E os sonhos temos que regar. Por quê? Na história, o que aconteceu com a pessoa que constrói o castelo? Ela tinha um sonho, mas medo era tanto de ter, como ele ouviu que ia ter fantasmas, o sonho dele acabou. Ele desmorona um sonho. Ele simplesmente se desfaz dele. E, último conselho. Conhece-se a árvore pelos frutos. Mateus, capítulo 19, versículo 33. Esta passagem evangélica está em São Lucas e Mateus, que diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração.
São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conheço-lhes pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Sim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conheça-las, pois, pelos seus frutos. Aí, a mesma passagem evangélica em São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. E vamos lá. Qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? Resposta. A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Então, meus amigos, somos uma árvore que os nossos frutos, nossos atos, nossas obras durante a nossa encarnação. Se produzimos bons frutos, show. Mas se não, infelizmente, eles vão cair. Infelizmente, em muitos momentos, as pessoas se colocam muito na postura de que todo mundo faz errado, por que eu não vou fazer? Tem gente que se dá bem porque resolve, vai por um caminho torto e se dá bem na vida. Eu que sou certinho, nunca me dei bem. A questão é, não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer que, independentemente de qualquer coisa, que façamos a coisa certa. Que sejamos os bons frutos. Que esta árvore que nos foi dada, que é o nosso corpo, que a gente cuide dele, saiba cuidar muito bem dele, que as nossas atitudes sejam os nossos frutos, mas os frutos bons. Muitas pessoas, meus amigos, podem dizer assim, Ana, mas a vida às vezes nos traça tantos problemas, a gente tem tantos empecilhos, tantos obstáculos no caminho. Sim, não estou dizendo o contrário. Entretanto, as dificuldades serão colocadas no teu caminho. Entretanto, é a forma como você vai olhar, é a forma como você vai conduzi-las que vão poder dizer se você vai seguir em frente ou não. Não podemos nos esquecer que quando a água que está no mar saiu de uma fonte onde ela percorreu vários caminhos, várias pedras, para chegar num rio e vai seguindo e vai fluindo. Então, os obstáculos vai acontecendo, vão surgindo as pedras, a gente vai contornando os obstáculos e vai passando. Podem ser ondas mais pequenas, pedras maiores, pedras menores, mas nós conseguimos contornar, nós conseguimos passar. Você precisa olhar sempre com outros olhos e não ter medo. Porque na nossa historinha, o que faz com que aquele homem que construiu aquele sonho vender a propriedade dele foi simplesmente pelo medo de fantasmas. Tipo, ele abandonou tudo aquilo, tudo que ele queria, única e exclusivamente, por medo, por alguém que disse aquilo a ele. Ele não foi capaz de seguir em frente. Ele desistiu no caminho. Ele vai até o final no seu objetivo, do seu sonho, que era construir o castelo,
mas viver nele, jamais. Então, o que adiantou o sonho dele? Para quê? O que levou a ele? Segunda pergunta. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? Resposta. São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças porque carregadas de sentimentos de vingança e de ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que a fé que fatalmente serão destruídas. Toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Isto é, não há a necessidade de sempre querer e olhar as coisas de forma e de sentir-se da forma pejorativa, de sentir raiva, ódio, vingança, que não nos leva a nada, a lugar nenhum. Precisamos ter sempre o nosso pensar positivo. Nos lembrarmos que, quando Jesus esteve entre nós, ele também sofreu muita coisa, passou por várias dificuldades. Ou melhor, e todos aqueles que seguiram a Jesus também o tiveram. Porém, quando temos dentro de nós a certeza de que estou no Pai, o Pai está em mim, mas Ele é maior do que eu, tudo aquilo que passamos por dificuldade, todos os nossos momentos ruins, que através da oração, através da nossa tranquilidade de que tudo passa, conseguimos enfrentar. Conseguimos todos desfrutar deste caminho e de escolhermos o caminho melhor. Se conseguirmos olhar desta forma. Quais são os falsos profetas? São assim caracterizados homens que possuem certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Então, meus amigos, infelizmente, nosso planeta ainda é um planeta de expiação e provas e ainda existem os falsos profetas. Eles existem, eles estão aí, entretanto, temos a capacidade, através do Evangelho, de discernir entre essas pessoas aqueles que são profetas, mas aqueles que são falsos. Aqueles que, infelizmente, muitos deles têm o conhecimento, sabem e conhecem as leis de Deus, mas a transformam de forma errada, seguem o caminho errado. A busca não correta pela divindade, pelo divino. Mas felizmente, nós temos uma doutrina que é capaz de nos manter em equilíbrio, que é capaz de nos fazer discernir entre o certo e o errado, a nossa fé raciocinada, acima de qualquer coisa. Então, para a nossa reflexão, Jesus ensinou e exemplificou a produzir bons frutos, de seguirmos ele, seus exemplos e ensinamentos. Alcançaremos a evolução espiritual. No modo de pensar, falar, agir, sentir, enfim, em todas as áreas de nossas vidas, deveremos refletir os ensinamentos que Jesus deixou. Porém, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 perguntas que eu vou deixar para que fique na reflexão de cada um de nós. Que é: que fruto você tem produzido em seus relacionamentos e sua maneira de viver? Segundo, como andam seus pensamentos? Terceiro, suas palavras são agradáveis e edificam os outros? Quarta, você é benevolente no tratar com as pessoas?
Quinta, sua palavra é consoladora? Sexta, como lida com seus pais? Ou aí, a gente pode colocar, eu substituo também, como lida com seus filhos? Como lida com a sua esposa? Como lida com o seu marido? Como lida com os seus colegas de trabalho? Sabe escolher boas amizades? Suas mãos estendem para beneficiar o seu próximo? E o que você tem visto e ouvido? Como anda sua visão e a audição? O que muda quando seguimos os exemplos de Jesus? Então, meus amigos, eu deixo esta reflexão para todos nós. Tá? Então, finalizo hoje, como sempre, com a palavra de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, 4. Joesmiro, o pensador, diz essa frase: não é preciso mostrar beleza aos cegos, nem dizer verdade aos surdos. Basta não mentir para quem te escuta, nem decepcionar os olhos de quem te vê. Então, meus amigos, eu desejo a vocês muita luz, muita paz. Que o nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes possa sempre estar conosco, nos orientando, nos ajudando e, acima de tudo, precisamos sempre e em todos os momentos, pensamento positivo. Volto a dizer, existem momentos em que nos entristecemos, existem momentos em que temos raiva, existe aquele momento no trabalho em que a chefia nos pede um trabalho, nos pede alguma coisa e que é para ontem e tudo mais. Porém, acima de tudo, a nossa reflexão, o nosso respirar. Ei, tranquilo, isso eu vou fazer, calma, tranquilidade. Porque somos aquilo que pensamos. Então, sempre, em todos os momentos, pensar positivo. Sempre deixar e esquecer um pouco a negatividade, esquecer coisas ruins, porque senão, como vamos realizar nossos sonhos? O nosso colega na nossa historinha e realiza o sonho de construir seu castelo. Porque acreditar estaria cheio de fantasmas. Vendeu o seu imóvel. E a minha próxima historinha, eu não sei ainda quando Dona Aglaia vai querer que eu fale para vocês, se chamará A Escolha Fatal. Um forte abraço para todos. Muito obrigado, Ana. Bom, muito bom ouvir